Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da IRB Brasil, IRBR 3, pregão desta terça-feira, dia 29 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado, são vários vídeos curtos de aprendizado, e também aproveitar aí todo o conteúdo de análise que está aqui do meu lado. Você pode ver a programação aí do canal, desde amanhã com live, radar do mercado, análise de fechamento, pós-fechamento pregão, toda terça e quinta análises especiais e também no domingo aí o radar da semana. Então bastante conteúdo. Para se inscrever é simples, na parte inferior desse vídeo vai ter um botão lá inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado ou mesmo passar aqui o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. IRBR3, pegando aqui o gráfico anual, lembrando que o foco da análise especial é passar pelo gráfico por várias periodicidades, falar do longo prazo até o curto prazo, traçar um cenário como um todo e falar se é interessante para compra, se não está interessante para compra, dentro, logicamente, da minha metodologia, que está baseada em cima de análise técnica. Não olho para mais nada em relação à notícia, fundamentos, e lembrando, não que isso aqui não seja algo relevante, notícias, fundamentos, isso tudo um movimento preço, mas é só a minha metodologia, a forma que eu trabalho. Enfim, há diversas formas de se trabalhar no mercado e a minha é baseada em análise técnica. Nesse ano, queda de 79,2%, olhando aqui para o gráfico anual. Ou seja, a gente tinha 3 anos aqui de alta no papel, 3 anos aqui subindo, e apenas um ano arrebentou com as mínimas dos anos anteriores, gerou um mínimo histórico, ou seja, trouxe um viés de baixa para o papel, um viés baixista para a ação. Então, quando a gente busca operações de longo prazo, compra de longo prazo, por exemplo, num contexto desse, não tem nenhum motivo que me leve a falar assim, nossa, está muito bom para compra. A não ser a questão de falar assim, nossa, caiu muito. Mas eu já fiz um vídeo no meu Instagram que está disponível aqui no @dvinvest, no perfil @dvinvest. Faz sentido você assistir. Assista lá o vídeo que fala assim, está no meu IGTV, o barato que sai caro. E se mesmo assim optar por comprar um ativo desse na expectativa que ele retorne para cá, para essa região que ele estava antes, lá para casa dos 35 e 40, eu colocaria menos capital. Não é que você está proibido de fazer isso, é só que você tem que estar ciente que você tem um risco maior de comprar um ativo desse pensando no longo prazo. Logo, se você tem um risco maior, em termos de renda variável, o que é mais coerente fazer é você reduzir o tamanho do capital que você vai colocar nessa posição, para não criar um negócio aí que pode te machucar bastante. Indo aqui para o gráfico quadrimestral, dá para ver então que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrimestres subindo. Cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui, representa aí 80 pregões. Perdeu a mínima do pregão anterior. Para quem me acompanha, quem me acompanha sabe disso aqui, uma sequência de mínimas ascendentes. Você está comprado, mesmo que seja num prazo maior, usando análise técnica, que também você pode trabalhar com análise técnica usando para um prazo maior, não é só para curto prazo. Perdeu a mínima desse candle aqui, é um sinal de possível saída ou redução da posição comprada de prazo maior. Ou seja, aumentou a chance de entrar alguns quadrimestres ou caindo ou gerando correção dessa forte subida. Dava para saber que ia ter essa pancada para baixo? Não, mas o fato é, aconteceu, perdeu o mínimo histórico, tendência basicamente, apesar de não ter topos e fundos descendentes, mas como perdeu o mínimo histórico, a tendência é de baixa. O viés é de baixo, então qualquer alternativa na compra de prazo maior tem um risco maior, dentro do que eu apresentei no gráfico anual e no gráfico quadrimestral. Que pode olhar esse papel pensando em algumas operações de compra, pode ser um pouco mais para o curto prazo, que eu vou mencionar aqui, curto a médio prazo, que eu vou mencionar aqui. Longo prazo, menos capital para esse tipo de entrada. Agora é importante ressaltar aqui em relação ao gráfico quadrimestral que ela está aqui nesse ponto, é um ponto importante de se avaliar, que é a região ali na faixa dos 7,55, essa antiga mínima histórica. Então dentro dessa mínima histórica aqui, se num gráfico de menor periodicidade, como por exemplo um semanal ou um diário, passar a proporcionar sinalizações de alta já para cima dos 7,55,
Porque a antiga mínima histórica, ela continua válida como suporte até o fechamento desse quadrimestre, ou seja, oscilou para baixo, fechou acima. Oscilou para baixo, está vindo para um fechamento acima. Se fechar acima, pode fechar acima. Então, se ela passar a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar, cria-se uma expectativa, pelo menos de curto prazo, que pode ter algo mais para cima, que é interessante em termos de relação risco-retorno. Pode ser interessante em termos de relação risco-retorno. Então, é o que a gente tiraria principal aqui em relação a essa leitura do gráfico quadrimestral. Olhando o anual e o quadrimestral, cenário mais baixista para esse papel. Pode se recuperar? Pode se recuperar. A gente vai dar uma olhada nos prazos menores para verificar o que pode acontecer que vai aumentando a sinalização para ter alta, ou seja, onde os compradores estão deixando algum rastro de um preço aqui, porque independente dos fundamentos, independente das notícias, tudo vai influenciar o preço. E aqui no preço, aqui no gráfico, a gente consegue visualizar um rastro de comprador, um rastro de comprador ou vendedor que aumente ou não a chance de subida do preço, tá? Da direção do preço. E lembrando que aumentar a chance não é ter certeza para onde o preço vai, que isso aí a gente jamais vai ter essa certeza. Se alguém te vender isso, duvide ao máximo. Gráfico mensal. Olha só o que aconteceu no gráfico mensal. Para quem estava aqui posicionado, vê que caiu, subiu, caiu de novo, subiu, ou seja, ela começou a fazer um movimento de 2 candles, 2 candles, 2 candles, ou seja, 2 para baixo, 2 para cima, 2 corrigindo, 2 para cima. E aí ela perde essa mínima. Só nessa leitura aqui você já consegue visualizar que existiria uma chance maior de, além desse mês, ter algo mais além desse um próximo mês. Só que, além disso, ela ainda fecha abaixo da média móvel 3 períodos e perde a mínima desse candle, ou seja, todos os motivos de sair de uma operação comprada no papel, graficamente falando, independente do que estava acontecendo, o motivo, o que estava acontecendo, o que gerou isso aqui, não importa. O que importa é que gerou um sinal forte. Isso aqui é um rastro. Lembra do rastro que eu falei sobre rastro dos compradores, de ter um rastro para cima, de ter algo para cima, a gente monitorar? Aqui foi um rastro dos vendedores que de muita força, detonando ali todo um movimento basicamente de alta em apenas um mês. Isso reforça a chance ou mesmo de continuar caindo ou até, no mínimo, de ficar de forma lateral. Seria menos provável, trabalhando a probabilidade de ter algo para cima. Então, quem compra um ativo pensando assim, comprei porque aqui está ficando barato, ficou barato, aí você vai fazendo vou pegar outro ponto aqui, fazendo preço médio, né? Compra mais uma vez, opa, ficou mais barato ainda, vou comprar porque eu não vou sair no prejuízo e o ativo vai caindo e está aqui em 7,35, lembrando que estava lá em R$ 40,75, esse fechamento aqui desse mês, e agora em R$ 7,35. Então tem que tomar bastante cuidado, não pegar uma operação que está ruim e piorar ainda mais ela. É melhor você pegar esse capital, em vez de você pegar e fazer essas novas entradas aqui, você pega esse seu capital que você fazer essas novas entradas e coloca em um outro ativo que esteja mais alinhado para cima, já que você não quer sair com prejuízo dessa primeira posição. Pelo menos é a forma que eu indicaria, né, pelo menos faz mais sentido para mim, para o meu perfil. Então, nesse momento, no gráfico mensal, a ação está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Bateu em cima de um patamar de suporte, que é a nova mínima histórica, que era lá de 7,55, que virou 5,85. Perdeu essa mínima, fez uma nova mínima histórica em R$ 5,33. Está aqui, ó. Então, ela oscila abaixo e volta forte para cima aqui pelo gráfico mensal. Então, isso traz uma chance, se no mês de outubro superar a máxima desse mês, assim como aconteceu aqui, seria o primeiro sinal para se ter um movimento de subida. Lembrando que dentro de uma tendência de baixa, tecnicamente a gente não pode esperar muito de um movimento contrário, de um movimento de subida. Por quê? Porque a tendência de baixa é caracterizada por movimento forte para baixo e movimento fraco para cima. A não ser que o mercado dê algo mais relevante para cima, que aumente essa chance de reversão. Ou seja, por exemplo, vir aqui já um candle muito forte no mês de outubro para testar a principal resistência num processo de subida. No primeiro momento, a resistência está em 7,55, que é aquela região que eu falei, se passar a gerar a sinalização de alta acima de 7,55, aqui no gráfico mensal foi um menor fechamento da queda, veio aqui para cima, volta aqui para baixo. Enfim, o outro nível de resistência seria lá nos R$10 pelo gráfico mensal. Para se ter aqui uma resistência após 7,55 pelo mensal, tem um intermediário em 7,84, mas depois disso 7,55, 7,84 e na sequência
R$10. Então, primeira sinalização positiva para quem está comprado nesse ativo é superar essa máxima. Ou para quem está querendo comprar e trabalhar com stop aqui pensando em arriscar, por exemplo, vou arriscar aqui 33%, mas tentando voltar ali para ver se volta lá para cima e buscar uns 400%. É menos provável isso acontecer? É menos provável. Mas é aquela questão da simetria. Vou arriscar 33%, boto pouco capital e tento pegar algo para cima mais forte. Se não der isso tudo, se gera já uns 3 vezes aqui, bater lá na média, lá uns 100% de valorização, já também seria algo bom. Então vai depender do perfil de cada um. É importante eu ressaltar isso aqui. Então, primeiro sinal de alta, superação da máxima dessa semana, desse mês, que nesse momento está em R$ 7,69. Seguindo para o gráfico semanal, no gráfico semanal aqui, temos, só para mencionar então um ponto importante aqui, suporte 6,09 e depois suporte 5,85 e 5,33. São suportes agora pelo gráfico mensal. Isso aqui tudo tende a funcionar como suporte, são mínimas de fundos em gráfico de menor periodicidade. Indo aqui para o gráfico semanal, quando falo mínima de fundos em gráfico de menor periodicidade, é esse aqui. Esse é um fundo, esse aqui é um fundo no gráfico semanal e esse aqui é um fundo no gráfico semanal. São aqueles 3 valores que eu mencionei no gráfico mensal, que eu vou deixar até do lado de cá o gráfico mensal. Semanal. O que temos aqui no gráfico semanal? Lembrando, anual e quadrimestral com basicamente para baixo. Mensal, tendência de baixa de topos e fundos descendentes, mas com um sinal de força por parte dos compradores, porque oscilou abaixo do suporte e retornou para cima. O que esse retorno para cima? É o que aconteceu na semana passada. A semana passada na IRB, ela gerou aqui uma alta de 27,58%. Essa alta mudou a tendência do ativo no médio prazo, olhando de curto a médio prazo no gráfico semanal? Não mudou. Em termos de tendência de topos e fundos, né, que dá volta, vem aqui embaixo, vem aqui para baixo, topo e fundo descendente, ainda não mudou. Ela parou no ponto de resistência mais relevante nesse momento. Na subida forte, parou em cima do patamar de resistência, que é um patamar aqui na casa dos R$ 7,50. Tem outras mínimas ali que foram testadas 7,44, 7,50, tem um pouco mais acima 7,55, lembra do 7,55? É isso aqui, ó. É onde ela tentou parar aqui, para parar de cair. Lembrando que seria interessante ela gerar um sinal de alta acima do 7,55. Deveria ter feito isso aqui antes para gerar algo mais forte para cima. Depois de ter feito esse movimento, voltado, gerado ali um fundo ascendente. Não conseguiu. Observe aqui, nesse movimento de subida, parou aonde? Na média. Não conseguiu fechar nenhuma vez acima da média e despencou. De novo está nela. Então, os 7,55 junto com essa média é o ponto importante. Gráfico diário passou a gerar sinalizações de alta acima do 7,55, vai ficar muito mais interessante para a compra de swing trade. Eu vou mencionar daqui a pouco o gráfico diário. Então, mas nesse momento, temos um ativo aí em tendência ainda de baixa, mas apresentando dentro dessa tendência de baixa de médio prazo um sinal positivo, um sinal de enfraquecimento dessa tendência de baixa, porque ela consegue fazer um sinal primeiramente de falso rompimento. Ela perde 2 fundos anteriores, terminando aqui com um fechamento abaixo desses 2 fundos, e na semana seguinte ela volta e faz um engolfo de alta nos últimos 3 candles, nas últimas 3 semanas. Isso é um sinal relevante, que traz uma chance maior, gera uma chance maior de poder ter algo mais para cima. Tá? Só que lembrando, como a tendência de prazo maior de baixa, é importante que a gente pelo menos tenha em mente que a gente não dá para se esperar muito para cima no primeiro momento. Ou seja, se a gente esperar para cima é dar uma rasgada muito forte para cima. Ela pode fazer isso, até pode, mas é aquela questão sempre de trabalhar a favor de probabilidade. Esse é o caminho mais provável? Não diria que é o caminho mais provável. Desafio imediato, 7,55, 7,50, 7,55, seguido da resistência na faixa dos R$ 8,21. Suportes para o papel pelo gráfico semanal vai basicamente passar aqui principalmente de 6,09, seguido de 5,62 e mais abaixo a mínima histórica, em R$ 5,33. Outro ponto a ser comentado. Comprar esse grande candle de alta, se isso é um engolfo de alta, eu vou comprar a superação da máxima dele. Eu gosto de buscar padrões de alta, trabalhar a favor de padrões de reversão dos candles quando é padrão altista, quando eles estão a favor de uma tendência. Quando ele é contra uma tendência e eu não posso esperar muito contra essa tendência,
eu comprar um grande candle de alta, eu estou deixando o meu stop longo. E se eu não posso buscar tecnicamente, ou em termos de probabilidade, eu não posso exigir muito para cima, quando eu entro com stop muito longo aqui, ó, eu tenho que ter, para se ter uma boa relação risco-retorno, por exemplo, se aqui eu arrisquei, suponhamos que seja 20%. Se eu quiser 30%, uma vez e meia esse risco, vai ter que andar muito, né? Porque o stop ficou grande. Se eu quiser 40%, uma relação risco-retorno de 1 para 2, vai ter que andar muito mais. E você andar muito mais, exigir muito mais contra uma tendência de prazo maior, é o risco da operação, ou seja, por isso que eu não sou muito fã de entrar dessa forma aqui. Dá para pegar um auxílio lá no gráfico diário para a gente buscar esse tipo de entrada. Nesse momento, qual a tendência do gráfico diário? Para mim, indefinida. Apesar de não ter superado lá o topo que antecede toda essa queda, mas quando você pega um movimento de alta que rasga vários máximos anteriores aqui do gráfico diário, em poucos pregões, volta para cima da média móvel exponencial de 3 períodos e principalmente aqui, olhando até para a retração desse movimento de queda, já consegue vir com um fechamento para cima da retração do 61,8% Fibonacci. Isso é um indício positivo, indício de força por parte dos compradores, que traz um cenário já para eu entrar comprando aqui, para mim não. Então, em termos de swing trade, qual seria a alternativa de compra? Se ela ficar patinando aqui nessa região do 7,50, 7,55, gerar um pivô de alta já para cima dessa região, ou seja, superar. Isso aqui seria interessante acontecer só quando? Lá na próxima semana. Ou seja, já na início da segunda semana de outubro do próximo mês, né? Mês de outubro. Essa semana vai ser um pedacinho do mês de outubro. E a próxima semana, lá no dia 5 de outubro, a partir dessa próxima semana, seria mais interessante, porque teria uma correção um pouco maior aqui, em um ponto importante de resistência, e aumentaria a chance de poder ter algo mais para cima, a média se aproximar. Se o rompimento já for agora, eu ainda ficaria de fora, mesmo aumentando a chance de poder testar essa resistência lá na faixa de R$ 8,21. Qual outra forma de entrada? Eu posso pegar, por exemplo, aqui os números do Fibonacci, colocar aqui nesse movimento de subida e tentar pegar assim, para eu pegar uma melhor relação risco-retorno em IRBR3, seria interessante eu aguardar aqui um retorno do preço, testar, por exemplo, retração de 38,2% desse movimento de subida, uma correção desse movimento de subida. Sinalização de fundo no gráfico diário seria a forma de buscar uma compra de swing trade nesse ativo. Se esse movimento estender ainda mais para cima, bater em 8,21, gerar um retorno de preço aqui, gerar fundo ascendente também favorável para se buscar a operação na ponta compradora. Então, essas seriam as alternativas que eu vejo no momento. Para quem está posicionado no curto prazo, qual a alternativa? Primeiro, deixar o stop aqui abaixo das mínimas dos 2 últimos pregões, 6,95, então ficaria em 6,94. Após o pregão de hoje, que ainda está em alta de 1,52%, trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. E assim sucessivamente. Vai fazendo nova mínima, você vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Para quem está fazendo a operação de swing trade, está posicionado no swing trade, é uma das formas de condução dessa operação. Então é esse basicamente o cenário que nós temos. Em definição da tendência no curto prazo, mas com viés de alta. Que ela trouxe um cenário para se buscar mais operação na ponta compradora. Os suportes mais importantes, então, no movimento de queda, está ali basicamente na média móvel exponencial de 3 períodos, que vai subindo e tende a chegar nessa região de 6,69. Abaixo disso tem os 50%, 6,40. Um pouco mais abaixo a gente tem outro nível ali de suporte, que é um gapzinho de corpo aqui na faixa dos R$ 6,30, ou seja, ainda continua válido ali um suporte em torno de 6,30. Enfim, recuou aqui, gerou alguma sinalização de alta nessa região e melhor ainda se for para cima da média, melhor ainda para compra de swing trade nessa ação. Tendência indefinida com viés de alta no gráfico diário. Para quem está posicionado no médio prazo e quer trabalhar com algum tipo de stop, ou seja, depois dessa recuperação dessa ação no gráfico semanal que eu estou exibindo aqui, ela voltar para baixo dessa mínima, vai ser a favor de um contexto todo de baixa, aumentando a chance de continuar um movimento de queda, ou seja, um ativo, como eu já disse, em termos de longo prazo, tem um risco maior para as operações aí na ponta compradora. Eu ainda acredito que há ativos mais interessantes do que a RBR3 para se ter numa carteira, principalmente de longo prazo. Se ela é aquele ativo de risco maior que você quer ter, beleza, menos capital, é uma das formas de você trabalhar em cima desse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.